Olá a todos, muito obrigado a todos por assistirem estas conferências. Este é um curso gratuito que tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para o despertar da consciência. Dizemos despertar porque todos nós da humanidade temos a consciência adormecida e precisamos despertar. Então, neste curso se entregam as práticas para chegar a esse objetivo, que é o objetivo da nossa existência. São 50 temas em uma primeira fase e nós estamos na conferência número 8 e são 25 temas da fase B, uma segunda fase. O tema número 8 é evolução, involução e revolução. Normalmente nós só escutamos falar da lei de evolução. Escutamos que tudo evolui e que o ser humano está evoluindo. Na verdade, o ser humano estamos involuindo, estamos em decadência. E isto é fácil de se perceber, porque na prática não se vê evolução. A evolução tecnológica é perceptível, muito perceptível. A evolução externa, tecnológica. Porém, o homem, como ser humano, não está evoluindo. E isso se pode perceber porque na medida que passam os anos, os meses, os dias, o ser humano se torna cada vez mais grotesco, mais animalesco, mais feroz, mais violento. E isto não se pode chamar de evolução, e sim de involução. Então, se existe a lei de evolução, e é claro que existe também a lei de involução. Tudo evolui até um certo ponto, tudo cresce. Depois desse ponto começa a involução, tudo cresce e decresce. Uma planta cresce, se desenvolve, dá seus frutos e morre, se extingue. É a involução. O ser humano nasce, cresce, se desenvolve, luta, trabalha, sofre e morre. É a involução do corpo físico, é a involução do ser humano. Então, nós precisamos estudar essas duas leis mecânicas, a evolução e a involução. Então, o ser humano, como ser humano, por esses tempos, estamos em decadência, estamos em involução. Para chegar a evoluir, precisamos fazer um trabalho consciente, que é a revolução, que vamos explicar no decorrer deste tema. Então, a criação, o ser humano, viemos ao planeta, fomos enviados desde o sagrado Sol absoluto
uma chispa, a nossa essência foi enviada para fazer um trabalho, fazer um curso. E esse curso começa desde o reino mineral. Começa desde o reino mineral, passa ao reino vegetal, após ao reino mineral, ao reino animal e finalmente ao reino humano. Então, começa-se pelo reino mineral, continua pelo vegetal, após o animal e chega ao reino humano. Quando chega ao reino humano, se tem algumas oportunidades para fazer esse trabalho, que é o trabalho de revolução da consciência. Então, no reino humano, se tem 108 existências como oportunidades para fazer o trabalho. Se não se faz esse trabalho conscientemente, trabalho de revolução para realmente evoluir, se ingressa na involução e entra novamente pelo reino animaloide, passa ao reino vegetaloide e após ao reino mineraloide, e assim sucessivamente ingressa novamente no reino mineral, evolutivo, vegetal, animal e humano. Então, existem as duas leis. A lei de evolução, que se evolui mecanicamente estes reinos, por estes reinos mineral, vegetal e animal, se evolui mecanicamente por lei da própria natureza. Então, este reino é governado por Anubis. Anubis é o hierarca da lei que governa o reino evolutivo. Então, as essências, quando são lançadas do Sagrado Sol Absoluto, a criação, ingressam pela primeira vez no reino mineral. Então, essas essências recebem o nome de gnomos ou pigmeus. São os minerais em evolução, em purificação. Por exemplo, o ouro, que vai então se purificando, vai cada vez melhorando a sua pureza. Então, nesse reino, esses gnomos, esses pigmeus, recebem os 3% de consciência livre e desperta, e 97% da consciência livre e infrascável. Esses 97% são passíveis de aprisionamento. E esses gnomos vão passar por esse reino, vão permanecer nesse reino por milhares de anos. Milhares de anos esses gnomos vão viver nesse reino. Vão migrar entre os minerais. Ora vão ser uma pedra, após uma pedra mais pura, mais rochosa, mais resistente, e com o tempo vão passando a ser esses minerais mais preciosos, ou minerais preciosos. Então, nesse reino, essa essência
precisa aprender tudo desse reino. E ela tem obrigação de frequentar uma escola, que é a escola a escola que vai lhes ensinar sobre o reino, como viver, como se desenvolver e aproveitar esse reino. Porém, esses gnomos desenvolvem o defeito da desobediência e não frequentam a essa escola, não vão à escola, se rebelam e não vão, então criam o defeito, formam o defeito da desobediência, da rebeldia, desobedecem aos mestres, aos devas que estão nesse reino para lhes ensinar. Então, aos poucos, essa essência, esses 97% de essência que essa chispa traz, vai se tornando, vai formando os defeitos e vai se tornando negra. E aos poucos ela se torna cada vez mais negra, mais robusto. São os eus, os defeitos que já começam a se formar. Então, nesse reino, esse gnomo tem um cérebro, apenas o cérebro emocional. Então, ele sente as emoções, ele se ofende e com isso vai formando os defeitos, vai criando os defeitos de orgulho. Ele se sente ofendido quando lhe repreendem, quando lhe convidam para ir a esse colégio, quando lhe dão as ordens, ele se sente ofendido, então lhe fere o orgulho, ele cria, então, forma muitos defeitos, defeito do orgulho, da desobediência, e aprende tudo desse reino. É preciso aprender, é preciso formar esses defeitos, que quando ele chegar no reino humano, esses defeitos serão o material de onde essa essência vai tirar a sabedoria. Então, com o sofrimento, para eliminar os defeitos, e eliminando os defeitos, essa essência vai adquirir sabedoria. Então, a causa para que essa essência desenvolva esses defeitos é para que seja mais tarde o material de onde ela vai tirar a sabedoria. Então, quando esse gnomo aprendeu tudo desse reino, do reino mineral, Anubis translada ele ao reino vegetal e desconecta o seu corpo, essa essência é desconectada desses materiais minerais e é conectada a uma planta, a uma simples planta, sem complicação, sem muita complicação. Então, nessa planta ele vai aprender ela vai se chamar então elemental. Essa planta, ele já então recebe o segundo cérebro, que é o cérebro motor instintivo sexual, porque as plantas já têm a polaridade, elas têm o polo positivo e o negativo, quer dizer, o feminino e o masculino. Então, ele recebe o segundo cérebro e é conectado a um vegetal e se chama então elemental.
Já esse elemental não está preso a esse corpo físico, a essa planta. Ele pode sair livremente e andar pelo bosque, por onde o seu corpo físico está. Ele pode se deslocar. Então, ele já tem o cérebro emocional e recebe, então, o segundo cérebro, que é o motor instintivo sexual. Então, ele sente dor. Então, quando se arranca uma folha, um galho de uma árvore, essa árvore, esse elemental, sente dor. Então, ele precisa aprender tudo desse reino, do reino vegetal. Então, ele migra entre os tipos de plantas, de vegetais, e vai, então, evoluindo dentro desse reino. Então, aí também ele precisa desenvolver os defeitos, e desenvolve os defeitos para que mais tarde esses defeitos se tornem o seu material psíquico, de onde essa alma vai extrair a sabedoria. Então, aí ele já precisa se defender das parasitas, dos predadores, aqueles que comem essas plantas, dos bichos que comem essas plantas. Ele precisa já se defender. Então, nesse processo de defesa, ele forma mais defeitos psicológicos, defeitos da violência, da vingança. Enfim, ele vai se desenvolvendo, vai migrando entre as plantas cada vez mais complexas, e no final ele aprende tudo desse reino, já aprendeu tudo. Então ele é trasladado a um reino animal, porque está no reino evolutivo. Então ele é trasladado ao reino animal. Continua com os dois cérebros, o cérebro emocional e o motor instintivo sexual. Então aí esse animal já não é uma árvore, já não está plantado em lugar. Ele tem liberdade de se movimentar fisicamente. E com isso, ele também precisa lutar com a sobrevivência. Precisa se defender dos predadores, precisa procurar a comida, precisa procurar água, precisa procurar o sol. Enfim, ele precisa de tudo. Ele precisa se defender dos predadores e precisa, se ele é carnívoro, ele precisa procurar as suas vítimas. Então, nesse processo, ele também cria defeitos, se defendendo dos predadores e buscando a sua comida. Ele precisa fugir, ele foge de um lado para o outro, ele precisa estar atento. Então, ele cria os defeitos psicológicos e aprende muito desse reino. E assim ele vai migrando de um animal mais simples a um animal cada vez mais astuto, mais esperto, mais desenvolvido. E então ele aprendeu tudo do reino animal, já desenvolveu os seus efeitos psicológicos desse reino. Então ele chega e conquista o direito de ingressar no reino humano. Então Anubis lhe concede então o direito de nascer pela primeira vez
como um ser humano. Então, essa alma é desconectada do reino animal e conectada a um corpo humano. Então, nesse processo, ele recebe, então, o terceiro cérebro, que é o cérebro intelectual. Então, os minerais, vegetais e animais possuem um cérebro, dois cérebros, que não lhes permite pensar, raciocinar. E quando se adquire o direito de ingressar no reino humano, se recebe então o terceiro cérebro, que é o cérebro intelectual. Então, esse cérebro nos permite pensar, refletir, raciocinar. Então, quando se ingressa no reino humano, se tem direito a 108 existências. 108 existências com o objetivo de fazer o trabalho de revolução. Então, são 54 existências evolutivas, realmente evolutivas, que são evolutivas, são mecânicas. Essa pessoa que nasceu pela primeira vez vai então nascer em um lugar remoto, interior, junto com a natureza, na roça, podemos dizer, lá bem retirado da civilização, da complicação. Então, isso vai sendo aos poucos. São 12 existências que ela vai ficar nesses locais mais retirados. Após, ela vai se chegando a uma vila, mais tarde em uma cidade pequena do interior, porém já começa então a se submeter a mais leis, porque já precisa pagar energia elétrica, já precisa se vestir melhor porque está na cidade, talvez já precise pagar aluguel, já precise ir à escola, se aprender alguma profissão. Então já vai sendo submetida a mais leis que nas primeiras existências, lá no lugar remoto, não lhes afetavam, não estava submetido, não estava sujeito a essas leis. Então, quando vai passando as existências, ela vem morar em uma cidade, talvez uma cidade maior, e por final ela já está morando em uma metrópole. Então, essas 54 primeiras existências são evolutivas, são mecânicas, são a evolução mecânica. A partir da 55ª existência, essa alma já começa então a evoluir, começa realmente a evoluir. Então aqui ela se torna ela tem alma, essa essência já tem alma, e aqui ela formou essa alma com esses defeitos e continua formando essa alma, continua robustecendo os defeitos, e isso leva a cada vez mais complicação, mais dificuldade.
Então, as 54 existências finais, essa pessoa já está em involução, já está em decadência. E então aqui se tem 108 existências como oportunidades para fazer o trabalho de revolução. Porém, se não se faz esse trabalho, não se libera da roda do samsara. Isto aqui está representando a roda do samsara. Então, se não se libera da roda do samsara com o trabalho de revolução, ela já está na involução no reino humanoide, humano e humanoide. Então, se ela não se revolucionou, ela perde, consome todas as existências, as 108 existências, não fez o trabalho. Ela então, essa alma ingressa já na involução verdadeiramente, no reino animaloide. Então começa a ser essa alma conectada a um corpo de um animal do gênero involutivo. Então essa essência está conectada ao animal, porém essa alma, essa essência já está vivendo nas infradimensões. Ela já vai viver nos infernos do planeta. Está no reino involutivo, está em processo de desintegração desses defeitos que formou na evolução e terminou as 108 existências, não fez a revolução, pois então a natureza fará isso. E essa involução é governada por Tifão. Tifão governa esse reino involutivo, todos os reinos, animaloide, vegetaloide e mineraloide involutivos. Então essa essência ingressou na involução e começa a receber um corpo físico de um animal involutivo. Então passa centenas de anos nascendo e morrendo como animal. Isso vai depender da potência dessa alma, dos defeitos psicológicos, dependendo dos defeitos, se são mais fortes ou mais fracos. Isso vai determinar o tempo que ela vai permanecer em cada reino. Então, se alguém desenvolveu muito o ego, ela precisa de mais tempo em um reino para que esse ego seja desintegrado, seja derretido, seja desfeito. Então precisa mais tempo. Então quando o trabalho da natureza fez nesse reino, ela passa a um outro reino, vegetaloide, também da involução, da parte involutiva. Ela passa então a um vegetaloide. E passa muitos anos, dependendo do seu robustez, do seu ego que formou, ela vai permanecer mais ou menos tempo nesses reinos. Então, após de passar pelo reino vegetaloide, ela ingressa no reino mineraloide, agora involutivo, porque ela começou a criação, a primeira vez ela ingressa no reino mineral evolutivo. E na involução ela ingressa então no reino mineral involutivo, decadente. Aí já são então metais em decomposição, ferro, que a ferrugem come
e se desintegra, desaparece, vira terra novamente. O ferro vem da terra no processo evolutivo, purificado. Depois ele volta para a terra, enferruja, apodrece e é a evolução. Então esse mineral, o ferro, está em evolução, volta a ser terra. Então se nós podemos perceber, se nós deixamos um pedaço de ferro aí na terra, ele apodrece e serve de adubo, serve de nutriente para a terra. Então ele vai passar muitos milhares de anos nesse reino. Após é examinado, então Anubis examina essa essência, se ela está realmente pura. E quando ela está pura, que se comprova que está realmente pura, vai ingressar novamente no reino mineral evolutivo. Então passa de mineraloide evolutivo ao mineral evolutivo e vai passar novamente por esses reinos evolutivos, chegar novamente ao reino humano. E novamente recebe então 108 oportunidades para fazer esse trabalho de revolução. Então, e se não faz, novamente ingressa. E esse processo dá 3.000 voltas. 3.000 voltas. E então 3.000 voltas desses reinos, e em cada volta 108 existências, vai dar 324.000 existências como ser humano. Então são 324.000 corpos físicos humanos, oportunidades para fazer o trabalho de revolução. Então o trabalho de revolução não vai ser mecânico, vai ser um trabalho voluntário, consciente, que se vai fazer. E esse é o objetivo da nossa existência. Então, se passou aí as 3.000 voltas, 324.000 existências como ser humano e não fez, vai voltar à sua origem, porém vai voltar fracassada, não vai voltar com consciência. Então, o objetivo da nossa existência é fazer a revolução. E a revolução se faz com os 3 fatores. Os 3 fatores da revolução da consciência. Os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, os 3 fatores são: o primeiro fator é a morte psicológica. Morte psicológica. Então, com a morte psicológica, vai se fazer um trabalho consciente sobre si. Então, o segundo é o nascimento. O nascimento que é sexual. O nascimento espiritual que se faz trabalhando conscientemente, positivamente com as energias sexuais. E o terceiro é o sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento, o ensinamento para a revolução da consciência, que são os 3 fatores, entregar aos demais, entregar
aos demais da humanidade, como se recebeu gratuitamente, devemos entregar gratuitamente. Então, o trabalho de revolução vai se fazer com a morte psicológica e o nascimento e o sacrifício, que são os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, o trabalho de morte psicológica é preciso, então, observar o nosso mundo interior, observar o que acontece nos nossos 5 centros inferiores, o que acontece no nosso centro sexual, no nosso centro instintivo, no emocional, no intelectual inferior, emocional inferior. No intelectual inferior é na mente, nos pensamentos. Observar o que acontece, o que passa pela nossa mente, pelos pensamentos, o que pensamos. E o centro motor, o que fazemos. Então, colocando a atenção, que essa atenção vai partir desses 3% de consciência que nós temos, porque nós aqui temos, como seres humanos, temos 97% da consciência presa no ego, nos defeitos que formamos nos reinos mineral, vegetal, animal e humano. Se formam, então, se aprisiona 97% da nossa essência e 3% de essência livre. Aqui 97% de essência presa. Então, o trabalho de revolução é desintegrar, eliminar os efeitos e liberar a essência, liberar esses 97% que nós temos de essência, liberar e despertar a consciência dessa essência. Porém, para isso é preciso fazer um trabalho consciente, que começa com a autoobservação. Então, a autoobservação vai partir desses 3%. Autoobservação, que vamos observar o que acontece, o que passa pelos nossos pensamentos. Porque todo pensamento é um planejamento, uma futura obra. Então, a qualidade das obras depende da qualidade dos pensamentos. Então, se nós temos pensamentos impuros, as obras serão impuras. Então, nós devemos trabalhar já os pensamentos para evitar que esses pensamentos se transformem em obras. Então, se nós temos os pensamentos impuros, nós vamos obrar impuramente. Se nós temos sentimentos impuros, nós vamos obrar impuramente. Então, nós devemos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos instintos, os nossos desejos,
e vigiar também as nossas obras, aquilo que nós fazemos, que nós de fato fazemos. Então, toda obra começa no pensamento. Então, tudo que nós vamos fazer teve origem em um pensamento. Então, temos que desenvolver o reto pensar. Temos que desenvolver o reto sentir. Para então, o que nós vamos falar vai ser reto, vai ser vamos falar algo de conteúdo útil. Então, se nós só pensamos besteiras, nós vamos falar besteiras. E se nós só sentimos besteiras por causa que pensamos, sentimos besteiras, sentimos pensamentos de morbosidade, de luxúria, pensamentos de pornografia. Então nós vamos sentir isso e vamos acabar falando disso. Vamos pensar, sentir e vamos acabar falando disso, porque as obras começam nos pensamentos. E a fala já é uma obra. Então, e o reto obrar será então a consequência do reto pensar, do reto sentir e do falar. Então, nós vamos ser externamente o que nós somos internamente e não vamos ser uma falsa personalidade. Pensar uma coisa e fazer outra. Sentir uma coisa e fazer outra. Falar uma coisa, defender alguma coisa e fazer de outra forma. Então, se nós eliminamos os defeitos psicológicos são na nossa psique, que foram formados na evolução. Se nós eliminamos os defeitos, que é de onde surgem os pensamentos, os sentimentos, se nós eliminamos esses defeitos, os pensamentos vão se tornando mais puros, os sentimentos vão se tornando mais puros e a nossa conversa vai melhorando, melhora o nível da nossa conversa e, por consequência, melhora o nível das nossas ações, das nossas obras. E seremos uma pessoa tanto por dentro como por fora, seremos alguém correto e não precisa esforço para expressar algo externo. Não é preciso nos esforçar. Será espontâneo, será natural, porque no nosso interior está a pureza. Estará a pureza, porque se eliminou o defeito psicológico, que é a impureza. E a ausência desse defeito, então, fica em ação a essência. E então as obras, o nosso externo, vai ser o reflexo do interno. E o interno é a nossa essência. Por consequência, o externo vai ser também da nossa essência. Então, esse trabalho não é um trabalho que vai acontecer assim mecanicamente, como a lei da evolução, que é mecânica, e chega até aqui, é mecânica, e a involução também é mecânica. Porém, a revolução não acontece mecanicamente.
não acontece nos enchendo de teoria, lendo. O que vai nos servir ler é instruções para fazer esse trabalho. E do contrário, nos encher de conceitos de um, de outro, isso não é sabedoria, não é revolução, é na verdade involução, porque se desenvolve o centro intelectual, se aprende intelectualmente e não se leva a obra real, ao que se fala e ao que se faz. Então, esse trabalho de revolução é consciente. Só pode fazer, cada um de nós pode fazer sobre si, esse conhecimento de si mesmo. Só cada um de nós poderá fazer. E esse é o objetivo da nossa existência. Nós viemos ao mundo para fazer esse trabalho de conhecimento de si, de revolução da consciência, de despertar, liberar e despertar toda a consciência, liberar os 97% e despertar a consciência e retornar às nossas origens com consciência plena. É revolucionado. E isso é voluntário, precisa de um esforço. Na verdade, um super esforço. E começa então com a observação, observar o nosso mundo interior, observar os nossos erros. E nós vamos aprender o que é um erro e vamos analisar e vamos ver o que é um erro e o que é um acerto, porque se tem conceitos errados, invertidos de o que é uma virtude e o que é um defeito. Então, com este ensinamento, nós vamos poder discernir e concluir o que é um defeito e o que é uma virtude. E vamos eliminar o defeito para que surja a virtude verdadeira, a virtude real. E as virtudes estão na essência, porém, como a essência está presa no ego, essas virtudes são inversas, são invertidas. Então, quando se elimina um defeito, por exemplo, um defeito da ira, vai surgir a virtude oposta à ira, que é a mansidão. E isso é um trabalho real, não é um trabalho que se faça intelectualmente, que se possa fazer lendo, ouvindo. O que nós podemos ler são as instruções, o que nós podemos ouvir, que vai nos servir, são as instruções de como fazer esse trabalho. Então, neste curso, nós aprendemos tudo o necessário para começar esse trabalho e, com o tempo, nós vamos aprendendo de nós mesmos. Vamos aprendendo com a prática. E podemos, então, fazer a eliminação de todos os defeitos e despertar a consciência. Então, o nosso contato WhatsApp ou Telegram é 55 o Brasil, 62 é a região e o número é 991 92 9355. Então, esse é o nosso contato. WhatsApp e Telegram. 55 é o Brasil. 62 991 92 9355. Nós temos materiais, PDF,
e podemos enviar gratuitamente àquela pessoa que nos escreva. Temos grupo no WhatsApp, está um link na descrição do vídeo e podem ingressar no grupo que estarão em contato conosco e assim podemos interagir. Muito obrigado a todos e até a próxima.